2ª e 3ª João. E a gente vai falar um pouquinho a respeito dos critérios que João ele avaliava acerca do cristianismo. Então a gente percebe ele testando a igreja em alguns pontos, porque ele instruía a igreja. Ele tinha discernimento a respeito das coisas que eram verdadeiras no reino e a respeito das coisas que elas estavam se tornando falsas verdades. Vamos dizer mentira, né? Então eu entendi aqui que João ele fez 3 testes durante esses 3 livros. Ele fez o teste moral, o teste social e o teste da verdade com a igreja. Eu vou te explicar o porquê. Com relação ao teste moral, a vida santa, João ele estava nos alertando a respeito de nós sermos luz. E sermos luz, vivermos como luz, isso quer dizer que a gente tem que ser claro como igreja. O que a gente percebe hoje? Que nós estamos nos tornando imunes aos problemas, imunes à depressão, imunes à tristeza. A gente tem se fechado como igreja, a gente não tem transparecido os nossos problemas e as nossas aflições para as pessoas fora da igreja, porque a gente quer simplesmente zelar demais, é um excesso de zelo, a gente quer proteger a imagem de Deus. Vou colocar assim porque é assim que eu entendo. Eu não posso como um líder me mostrar frágil, eu não posso como um pastor me mostrar frágil, me mostrar depressivo, me mostrar doente sentimentalmente, porque eu tenho pessoas para cuidar e o que essas pessoas vão pensar de Deus se até eu tô mal. Isso não é uma verdade, isso não é uma transparência para as pessoas que conhecem Jesus. Porque se fosse assim, se a gente fosse pensar dessa maneira, Deus não teria vindo como homem, 100% homem, para mostrar sua fragilidade, para mostrar para nós que nós somos tão frágeis, que ele era tão frágil quanto a gente. Se ele quisesse se mostrar totalmente empoderado, totalmente perfeito, ele se mostraria dessa maneira. E na verdade não, ele mandou Jesus para mostrar que ele era humano também e que ele tinha fragilidades. Então por que nós, como igreja, escondemos isso das pessoas fora dela? Aí o que acontece? Isso implica em quando a pessoa ela se converte, ela pensa que a gente vive nesse mundo imaginário de coisas perfeitas, de mundos perfeitos, de eu nunca vou adoecer, eu nunca vou ter problema financeiro, eu nunca vou ter problema familiar. E aí essa pessoa, quando ela é confrontada com esses problemas, ela se frustra com Deus. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro não foi apresentado para ela. Nós estamos errados nessa maneira. Então, João ele nos confronta a sermos luz, porque a luz ela mostra as nossas deficiências. Quero chamar a tua atenção a esse ponto que eu acho que de muita coisa que eu venho falando em todos esses vídeos, esse é um ponto principal e é um ponto muito crítico que a gente vive na igreja. A gente tem testemunhado aí de tantas pessoas, tantos pastores, tantos líderes que nem cometeram suicídio. Por quê? Porque essas pessoas, as pessoas que estão à volta delas não têm conhecimento de onde elas estão indo com os pensamentos delas, de onde elas estão indo com os sentimentos delas, porque isso não é transparecido para as pessoas à volta. Então a gente precisa ter cuidado com isso. O segundo ponto é um teste social. João ele nos testa socialmente com relação às pessoas à nossa volta, com relação aos nossos relacionamentos. E ele faz uma comparação entre Jesus e comparação entre Caim. O contraste que a gente vê entre o comportamento de Jesus com Caim é que Jesus ele veio para dar a vida pelos seus irmãos, enquanto Caim ele tirou a vida do próprio irmão em busca do amor, da total atenção para ele. O que a gente percebe aqui? Que essa atitude, ela parece muito distante da gente quando a gente simplesmente lê na Bíblia. Mas o que nós temos feito socialmente para as pessoas à nossa volta? Será que a gente não busca muitas vezes desviar a atenção de Deus para trazer essa atenção pra gente? Será que às vezes a gente não julga as atitudes da outra pessoa menos importantes ou menos louváveis do que as nossas atitudes? E será que a gente não compara isso diante de Deus, né? Nas nossas orações, do nosso íntimo? Deus, por que essa pessoa conseguiu tal coisa e eu tô aqui e não consigo? Por que essa pessoa merece tal coisa e eu não consigo? O nosso comportamento, ele tem sido semelhante ao comportamento de Caim, que deseja tomar a atenção de Deus pra gente? Ou será que a gente tem vivido pelas outras pessoas para entregar o amor de Deus para as outras pessoas, como era a atitude de Jesus? João ele nos confronta também socialmente. O terceiro teste que João traz pra gente é com relação à verdade. O mundo ele tá cheio de ideias erradas a respeito do cristianismo, a respeito da vida de Jesus, a respeito da doutrina de Deus. Multidão não caracteriza certeza, não caracteriza verdade. Seguidores não caracteriza verdade, não caracteriza autenticidade. A gente vem se equiparando, a gente vem usando como um ponto de referência aqueles que têm muitos seguidores, aqueles que têm muitos públicos em volta, aquelas igrejas que são as maiores, aqueles movimentos que são os mais
chamativos, os que mais aparecem, mas isso não significa que essas referências, essas pessoas, esses movimentos, eles tragam a verdade. A gente precisa sempre ter a mente que a multidão na época de Jesus foi a multidão que decidiu crucificar ele. A gente não pode se basear na maioria. Se essa maioria está acreditando nisso, essa é a verdade. A gente tem que entender como igreja que o evangelho verdadeiro, o evangelho cristocêntrico é aquele que é pregado na Bíblia, é aquele que está na Bíblia. Então, embora você tenha boas referências, você precisa se apegar à leitura da Bíblia e o entendimento da Bíblia. E aí entra aquela questão da gente ser como luz, viver como luz, porque o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos dá o direcionamento, o Espírito Santo vai nos conduzir para o que a gente deve fazer, para o que a gente não deve fazer, para se a gente deve se juntar à maioria e fazer uma diferença nessa maioria ou simplesmente não. Esses são os 3 confrontos que eu entendi nos livros de João, que eu gostaria que você lesse com calma e você vai entender bem como ele confrontava a igreja na época. Nós ficamos aqui com 3 testes, o moral, o social e com relação à verdade da doutrina de Deus. A verdade da doutrina de Deus é aquela que foi pregada antigamente, que ela é imutável, ela continua sendo pregada até os dias de hoje, não foi acrescentado e não foi tirado nada. E essa tem que ser a nossa referência. O Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.